fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o restou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Pai querido, a tua palavra foi lida, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos ensina, Senhor, porque o nosso propósito é aprendermos de ti, Pai. Coloca, Senhor Deus, sabedoria nos meus lábios, através do teu Espírito Santo, para ministrar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as epístolas universais, como é chamada, desde Hebreus até Judas, é ensinamento dogmático para a igreja de todas as épocas. E Pedro, escrevendo essa carta aos irmãos que estavam dispersos devido à perseguição do Império Romano, ele nos orienta muito. Já aprendemos bastante aqui, já ministramos 3 sermões sobre essa carta, e hoje é o 4º sermão. Iremos falar sobre exatamente o santo viver é dever de todo cristão. O santo viver é o dever de todo cristão. Olha que Pedro está começando nesse versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quer dizer, vestir o lombo do entendimento. O que eu aprendo com isso, irmãos? Cingir, olha, o lombo do entendimento. Quer dizer, eu não vou colocar uma veste na minha mente, uma veste física, mas uma veste espiritual. A minha mente, a minha vida tem que estar revestida espiritualmente. E quando a Bíblia usa essa expressão aqui, ó, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, o que eu aprendo com isso? Por que devemos viver uma vida santa? Porque vivemos aguardando o arrebatamento da igreja. Por que devemos viver uma vida santa? Porque vivemos aguardando o arrebatamento da igreja. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Agora, nós estamos aguardando a última promessa do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. É a última promessa. Ele está conosco através do Espírito Santo. Todas as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas, mas a última promessa é o arrebatamento da igreja. E então Pedro ensina aqui, por que devemos ter uma vida santificada? Porque aguardamos o arrebatamento da igreja, cingindo vossos lombos. Que Pedro, eu estava pesquisando sobre isso, e Pedro quer dizer assim, ó, pensem claramente, sejam disciplinados, exercite o autocontrole da sua vida de fé e esperança. Pastor, isso é utopia. Não, irmãos, é obrigação nossa. É obrigação nossa. Nós temos que ter em nossa mente exatamente essas virtudes, porque Deus está esperando de nós, veja bem, aquilo que Ele já ofertou gratuitamente para nós, e que nós agora não venhamos a perder de bandeja, para você entender aquilo que foi dado para nós. Então pense claramente, sejam disciplinados em vossa vida cristã, exercite o autocontrole da fé. A sua vida tem que ter um autocontrole. As pessoas hoje não têm mais autocontrole, irmãos. Se ganha 10 mil reais, gasta 12, se ganha 15, gasta 20, e tantas coisas mais, irmãos. Não tem mais autocontrole em nada nessa vida mais. Estão desequilibrados totalmente. E na vida cristã não é diferente. Não existe mais um equilíbrio espiritual, racional. Sabe, de você parar para pensar assim, não, eu sou cristão, eu tenho que viver de uma maneira diferente, digna. Eu sou uma pessoa diferenciada desse mundo. Não vou me misturar com esse mundo, não vou compactuar com esse mundo, não.
que mais que Pedro quer dizer nesse versículo 13? Sejam determinados, sempre olhando para o alto. Lembra que o salmista diz? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do alto. Estamos esperando o arrebatamento da igreja. De onde vai vir o arrebatamento do alto? Não é de baixo não, de baixo engole, leva para o inferno, mas de cima te leva para o céu. As pessoas hoje não olham mais para o alto não, irmãos. Estão olhando na visão horizontal. O cristão olha na visão vertical, para o céu primeiro, para depois olhar para a horizontal. Hoje as pessoas andam só na visão horizontal, a visão humana. Não é a visão do cristão. A visão do cristão é olhar para o alto. Olhando para o alto, da onde vem o vosso socorro, do autor e consumador da vossa fé, diz o escritor aos Hebreus. Que mais eu aprendo nesse versículo 13 aqui? Não permitam que qualquer coisa atrapalhe o vosso entendimento. Não permitam que qualquer coisa atrapalhe o vosso entendimento da salvação em Cristo, cingindo vossos lombos. Estejam precavidos, pense claramente, sejam disciplinados. Veja bem, não permito que nada e qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento na salvação em Cristo, na sua vida cristã. Nada pode atrapalhar a nossa vida cristã, irmãos. Pastor, mas eu tenho luta. Você não conhece a minha. E você não conhece de muitos irmãos aqui. Você não conhece. Todos nós temos luta. Mas nós temos o Senhor que luta nossas causas. Nós temos o Senhor que luta nossas causas. Não podemos entregar as lutas não, irmãos. As lutas vêm para nos fazer fortes, se tornarmos guerreiros. Hoje as pessoas não gostam muito do livro de Josué não. Deus chama Josué e fala assim, tão somente ser forte e corajoso. Eu não quero gente mole não. Tão somente ser forte e corajoso. As pessoas estão entregando os pontos fáceis. Não é assim não, irmãos. Você tem que ser forte, tem que lutar. Eu tenho que lutar, eu tenho que prevenir e lutar com todas as forças que Deus me dá. Então nada permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento da salvação. Tenha um relacionamento consciente com Deus. O meu relacionamento tem que ser consciente com Deus. Eu sou cristão, nasci de novo, sou filho de Deus, vivo pela fé neste mundo, um dia vou embora deste mundo, consciente. Tem até uns debates que não sei para onde vai esses debates, né? Mas o cristão pode ter certeza de salvação. Se você não tiver certeza de salvação, você não é cristão. Primeira coisa. Você tem que ter certeza de salvação. Sou salvo em Cristo, não é pelo meu mérito, pelo mérito de Cristo. Jesus me salvou na cruz do Calvário, salvou você. Você é consciente disso. Agora você tem que ser consciente também para viver para Cristo. O que mais eu aprendo nesse versículo 13 aqui? Nossa mente tem que estar livre de confusão. Confusão ideológica, que é a maior doença desse século, irmãos. Tantas ideologias, tantas coisas que as pessoas colocam na mente, e ouvem em televisão, e ouvem em rádio, e em debate, e lê livro, só trazem confusão. E cristão que diz uma coisa, diz outra, não. Você tem que ter um equilíbrio na sua mente. Olha que Pedro diz aqui no versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, deixa o teu entendimento em Cristo, em Deus, que o Espírito Santo vai esclarecer a tua mente, teu coração. Temos nesse versículo, irmãos, 3 pontos cardeais. Primeiro, é uma advertência, cingindo. Primeiro ponto, cingindo, vestindo, deixando na mão de Deus. Segundo ponto, é uma exortação, sede sóbrios. É uma exortação, sede sóbrios. Não adianta eu ser cristão, não ser sóbrio, não ter consciência, não ter lucidez. Terceiro ponto, é uma confirmação. Se vos ofereceu
Se de sobra esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Está aqui, irmãos. É pão, é pão. É suco de uva, é suco de uva. Mas simboliza o sangue do Senhor que se ofereceu por mim e por você na cruz do Calvário. Será que isso não traz lucidez, não traz raciocínio? Claro, não traz uma lucidez, uma luz que ilumina para você falar assim, ó, eu sou cristão, vivo neste mundo temporariamente, estou aqui de passagem. Porque os cristãos na época de Pedro aqui, estavam sofrendo perseguição do Império Romano, e Nero mandava matar mesmo, não tinha negócio não. Ô filho, você é cristão? Eu sou. Então, se não negar, você vai sofrer as consequências. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Agora no versículo 14. Olha só. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Filhos devem obediência total aos seus pais. Somos filhos de Deus? Então temos um pai, temos um dever, uma obrigação para com ele. Embora hoje muitos filhos não obedecem mais os pais, né? E os pais também não dão motivo para os filhos obedecer, então vira uma miscelânea. Se somos filhos de Deus, irmãos, então nós temos que obedecer ao Senhor, que é nosso Pai. Lembra que o livro do profeta Malaquias é escrito por causa disso? Se me chamais Pai, onde está a minha honra? Vocês me chamam Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está a vossa obrigação para comigo? Só mudaram as pessoas, mas o século 21 está desse jeito, irmãos. O Senhor já não é mais o Pai que pode chamar atenção. Meu Deus é um Deus de amor. Ah, é? Deus é Deus, é amor, verdade? É atributo de Deus. Só Deus tem esse atributo, o amor. Só que Ele é um Deus irado também. Você nunca se esqueça que nós temos hoje o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia fala no Apocalipse lá que um dia existiu o dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro. Então somos filhos de Deus por adoção através de Cristo. Somos obedientes conforme as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Somos filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Eu não posso viver da maneira que eu vivia. Sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Não posso adotar o estilo de vida antigo. Você vai lá encontrar em 2 Pedro lá depois. Pedro fala assim que se eu fizer isso é como uma porca que volta ao lavadouro, ao espojador de lama. É como o cão que volta a comer o próprio vômito. Pedro vai falar sobre isso, lá em 2 Pedro, sobre esse assunto. Não posso voltar à minha prática de vida velha, é uma nova vida. Então obediência e santidade são dois lados da mesma moeda, segundo Pedro. Obediência e santidade são dois lados da mesma moeda. Eu tenho que ser obediente e ter uma vida santa para com Deus. Pastor, mas isso é impossível. Não é impossível, é só você querer. Eu não posso atingir a estatura de varão perfeito, mas a minha obrigação é lutar para atingir. Irmãos, ninguém pode impedir que um cupim nessa lâmpada aí e pôs na sua cabeça. Ninguém pode impedir. Ele vai pôr na sua cabeça e vai dar no seu cabelo. Mas você não pode deixar ele fazer ninho no seu cabelo. E tem muita gente, irmãos. Eu não vou, esse negócio de santidade. Irmãos, a igreja do Senhor, Paulo fala, apresentar a Deus a igreja pura e sem mácula, pura e sem ruga e sem mácula, igreja santa. É o sacrifício de Cristo que fez por nós na cruz do Calvário. Então devemos viver livres do estilo de vida mundano. Hoje, infelizmente, o estilo de vida mundano é uma atração, irmãos. E a mídia sabe como explorar isso. E se nós cristãos não tivermos cuidado, vamos ser seduzidos mesmo. Você vê o estilo de vida de fulano de tal, olha, né? E a ostentação. Esse dia eu estava vendo uma reportagem de um flagrante que a polícia fez, né? Graças a Deus, né?
O camarada é tão esperto que fez e depois coloca na internet que fez. Ostentação, ostentando. Ah, é? Tá bom. Irmãos, o cristão não ostenta nada não. O cristão declara o mundo quem ele é. O mundo vai ver em você a diferença que existe entre quem serve a Deus e quem não serve, como diz lá em Malaquias. Não é a ostentar, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou isso. Irmãos, nós não somos nada nesse mundo, nós somos apenas servos e servas de Deus. Título não sobe ao céu, cargo não sobe ao céu. Quem sobe ao céu são os lavados em meio do sangue do Cordeiro e que vivem uma vida santa aqui neste mundo. Muita gente está enganada. Que mais eu aprendo aqui com Pedro nesse versículo 14? Devemos ser totalmente dedicados ao nosso Pai. Dedicação total ao nosso Pai. Anteriormente, no século passado, se o filho levantasse de manhã, não desse bênção para o pai, ou para a mãe, para a avó, para o vô, para o tio, para a tia, se não desse bênção, o couro comia, hein? Cadê o respeito, seu menino? Hoje, meu amigo, mas nem bom dia fala. Se você fala bom dia, só se for para você, para mim não. Irmãos, vamos como filhos obedientes ao nosso Pai Celestial, que Ele trata de nós como filhos amados. Assim como Ele amou Jesus Cristo, Ele ama a mim e a você também. Versículo 15 e 16 que estão junto nesse contexto aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aqui Pedro falou assim, separe-se de tudo, de todos que não invocam o nome do Senhor que vocês invocam. Se separe de tudo. Mas eu não vou me separar daquele amiguinho, que ele não é crente, mas, sabe, ele é tão gente boa, né? Ele faz umas coisas erradas, mas... irmãos, cuidado com isso. Deus nos salva em Cristo para sermos uma nação santa neste mundo. Versículo 16, eu aprendo muito aqui, irmãos. Primeira coisa, chamado para a salvação e santidade são causa e efeito. Deus me santifica na salvação, que é a santificação posicional, e agora habita em mim através do Espírito Santo, fazendo o processo cotidiano de separação para viver neste mundo, viver para Deus. Então, essa causa da santidade é chamada para a salvação, tem a causa e o efeito. Deus santifica para Ele, somos salvos pela graça, e agora gratuitamente Deus começa a trabalhar em nós, se nós dermos liberdade para Ele trabalhar. Veja que eu coloco na condicional, se nós dermos liberdade para Ele trabalhar, porque Deus não vai arrombar a porta não, Deus está na porta e bate, opa, eu quero fazer, se você deixar, Ele entra e faz o que Ele quer fazer, mas depende de nós. Então o que eu aprendo aqui? A santidade é a nova natureza e conduta dos cristãos, irmãos. A santidade é a nova natureza e a conduta dos cristãos. Chegando no final de ano, já hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Me preocupa o final de ano, as festas de família. Festa de família. Aí o camarada não é crente, uma champanhe, eu gosto de champanhe, eu festejava, está aqui ó, Natal, está aqui Ano Novo, um golinho de vinho, não tem problema não, Jesus bebeu vinho. Rapaz, cuidado irmãos, cuidado, muito cuidado. Pedro alerta para seus leitores que sejam separados para Deus, se separe do mundo, volte-se para Deus. Pastor, mas eu vou viver sozinho neste mundo. Não, você não vai viver sozinho não. Você tem uma igreja que luta e ora por você todo momento da sua vida.
Nós estamos sozinhos nesse mundo, não. Vai fazer que nem Elias, não. Só eu fiquei, Senhor. Deus fala, Elias, tem 7.000 que não dobrou o joelho, não, nem beijou santinho, não. Não vou ficar sozinho, não, irmãos. O mundo quer que você pense assim. Porque eu não posso falar sobre isso. Não, você não pode falar? Não fala. Mas a sua maneira de viver vai dizer para as pessoas o que elas não querem ouvir. Pronto. A sua maneira de viver vai dizer para as pessoas o que elas não querem ouvir. Ô irmão, vamos lá. Não, para mim não vou não. Por que você não vai? Porque para mim não interessa. Eu sou cristão. Eu também sou cristão. Então se você é cristão, você vai lá. Você está negando a fé. Porque cristão não se desembaraça dessas coisas desse mundo, não. O problema é seu. Por que devemos ser santos? Uma pergunta. Porque está escrito, ó, verso 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quem quiser brigar, briga com a Bíblia, irmãos. O estudo é para isso. Se alguém quiser brigar, briga com a Bíblia Sagrada. Não vem brigar comigo. Eu sou ao menos o porta-voz de Deus. Eu sou a atalaia pregando, tocando a trombeta para você acordar. Agora as pessoas, não, pastor, pode falar isso não. Irmãos, já passou da hora da igreja acordar que a igreja não pertence a este mundo. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 16 agora. Porque a palavra escrita exige respeito e obediência àquilo que Deus falou. A palavra escrita exige respeito e obediência àquilo que Deus falou. Lembra o que Deus falou para Israel? Vocês vão cumprir os estatutos, eu falei, vocês vão cumprir. Se vocês não cumprir, vocês vão sofrer as consequências. Está escrito, está escrito. Eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer, simplesmente isso. Que mais eu aprendo nesse versículo 16? A santidade do cristão não termina com o perdão dos pecados, mas inicia com o perdão dos pecados. Perdão dos pecados, santidade posicional. Agora a sequência do novo nascimento. Agora, dia a dia, eu vou moldando a minha vida conforme a palavra de Deus, conforme o querer de Deus para a minha vida. Isso são regras infalíveis e infindáveis da vida do cristão aqui nesse mundo. Que mais eu aprendo nesse versículo 16? Deus exige o relacionamento direto do cristão com Ele. Deus quer que nos separe do mundo para que tenhamos um contato com Ele, uma separação. Para o Deus como Pai, nós como Filho, Ele temos um relacionamento conosco. Irmãos, qual é o pai que não quer ter um relacionamento bom com o filho? E qual é o bom filho que não quer ter um bom relacionamento com o pai? Mas vamos caminhando aqui. Versículo 17 agora diz assim: e se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor a Deus não é medo, irmãos, mas sim obediência à sua palavra. Temor a Deus não é ter medo. Ter medo de Deus como foi dito aqui na quinta-feira, né? Falei sobre um assunto e foi falado aqui, né? As pessoas têm mais medo do diabo do que medo de Deus. Temer a Deus faz parte da vida cristã, irmãos. O cristão é alguém que teme a Deus, porque Deus, irmãos, tem que ser temido, reverenciado, adorado. Isso faz parte da vida cristã. Então o temor a Deus não é medo, mas sim obediência à sua palavra. Como diz que o versículo 17 deixa bem claro isso: se invocar para o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a sua obra, de cada um andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação neste mundo. Temos que manter um respeito saudável com Deus. Irmãos, o filho não critica o pai, se é bom filho. E o pai, como pai, se é pai, não critica o filho. Você não vê lá na parábola do Senhor Jesus Cristo, do filho pródigo, que Jesus contou aquela parábola, e a parábola que tem um ensinamento profundo. Primeira coisa, o filho pediu uma coisa que era impossível o judeu fazer. O filho pedia herança com o pai vivo, primeira coisa.
o pai deu herança, repartiu com os dois sem reclamar. Porque com certeza o pai sabia que o filho ia quebrar a cara. Sabia, com certeza. Então, veja bem, temos que manter um respeito saudável com Deus. Respeito saudável. Ter um relacionamento saudável com Deus. Como filho, chamamos Deus de pai com respeito devido a Ele. Eu tenho um dever dele como meu pai e tenho que respeitar Ele. O filho, quando perdeu tudo, lá, filho pródigo, caiu na realidade. Vou voltar para o meu pai. O que aconteceu? Voltou. A Bíblia fala que o pai o abraçou, fez tudo que ele não merecia. Mandou fazer a barba, dar banho, trocar suas vestes, fazer tudo. A mesma coisa somos nós, irmãos. Chegamos a Deus imundos. Deus nos lava primeiro pelo sangue de Cristo a nossa consciência. Depois as nossas vestes sujas, Deus limpa pelo precioso sangue de Cristo. Purifica a nossa alma. Estamos limpos diante do Senhor. Então nós temos um dever com esse Pai. Temos um dever com esse Pai. Então, como filhos, devemos viver conscientemente na presença do Pai. Viver conscientemente. Não como filho pródigo. Conscientemente. O que é viver conscientemente? Aqui nesse caso aqui. Eu tenho a certeza que eu tenho um Pai que está me vendo. Tem pessoas, você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado com tudo, irmãos. O dia que Deus deixar de se preocupar com alguma coisa, Ele não é Deus. Porque tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus se preocupa com tudo. Então, como filhos, devemos agradar a Deus em nossa conduta diária. Nossa conduta diária devemos agradar a Deus como o Pai. Qual o pai que o Senhor orgulho diz assim, ó, esse é meu filho. Seu filho, rapaz, olha, está de parabéns, hein? Agora, quando é diferente, esse é meu filho, rapaz, você criou um mal, hein? Depende de nós, irmãos. O pai cria um filho, ensina, gasta tempo, gasta dinheiro, faz um monte de coisa. Depois o filho cria asa e voa. O problema é dele, irmãos. O problema é dele. Vamos orar? Vamos orar. Vamos jejuar, vamos fazer tudo que devemos fazer. Mas só que ele vai ter que acertar a sua conta com Deus. Mesma coisa somos nós, irmãos. Deus chama nós de filho amado. Filhos amados. Amados do meu Pai, Jesus falou. Isso depende de nós. Se nós queremos permanecer com filhos amados, só depende de nós. Se nós não queremos permanecer com o filho amado, vamos fazer que nem o filho pródigo. Só que as consequências são terríveis. O filho amado, sempre. O que o pai do filho pródigo falou para o filho, quando o filho mais velho falou assim, para o pai: sempre estou convosco, que me desse um filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que Deus tem é nosso, irmãos. Ah, pastor, mas não tem nenhuma casa. Também não tem, mas eu estou falando de coisas espirituais. As pessoas se balizam e se fincam nas coisas materiais. Mas Pedro está falando de coisas espirituais, irmãos. Louco, nessa noite pedirão a tua alma o que você tem preparado. Rancho, celeiro, comida para toda a vida. Mas e a alma? A preocupação do cristão é a alma, irmãos. É a vida eterna com Deus. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos, versículo 18 e 19, que está junto também no contexto do ensino do apóstolo Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com o prata, o ouro, que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que eu aprendo aqui, irmãos? Fomos resgatados, fomos comprados por alto preço, de ouro nem prata que podia pagar não, mas um alto preço, comprados não por coisas materiais, mas pelo sangue de Cristo.
Pedro deixa bem claro aqui uma coisa, irmãos: o que era impossível ao ser humano, Deus tornou possível para nós. Nós não podemos perder essa oportunidade. Eu estava meditando essa mensagem, eu lembrei de um acontecimento que eu presenciei. Trabalhei numa firma, o gerente chamou nós lá, e tinha uma pessoa que, ele falou assim: olha, diante dos seus colegas aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Se você mudar a partir de hoje, eu não vou te mandar embora. A partir de hoje. Mas se você não mudar, o mês que vem eu te mando embora. E se você pisar na bola mais uma vez, eu vou te dar uma advertência de 3 dias. Você escolhe agora. Porque eu sei que você tem esposa, você tem filho, e você não é homem. Está lembrando disso aí hoje. E eu gostava muito daquele, gosto até hoje. Hoje ele está em Curitiba. Eu ficava lembrando até hoje. Irmão, é uma verdade, irmãos. E aquele rapaz mudou. Falou assim: ó, se o Senhor me der essa oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. E não perdeu mesmo. Mas precisou falar duro com ele. A mesma coisa somos nós, irmãos. Deus muitas vezes tem que falar duro conosco, que nós estamos muito acostumados a ouvir palavrinhas de amor, de conforto, de massagear o coração. Não, Deus quer um confronto conosco, irmãos. A igreja do século 21 tem que prestar atenção numa coisa: estamos nesse mundo aqui, mas não somos deste mundo. Aleluias. Os bens terrenos não servem de pagamento para a redenção em Cristo do cristão. Os bens terrenos não servem para pagamento da remissão dos pecados, não, irmãos. E Pedro deixa mais uma coisa clara aqui também sobre essa questão, que nós recebemos como herança dos nossos pais, herança que muitas vezes atrapalha a nossa vida cristã. As tradições que recebem. Irmãos, cuidado, irmãos. O que é bíblico, não é bíblico, não deixamos as tradições de lado. Manter as boas tradições é um dever, mas tem muitas tradições que não servem para nada, não. Pelo contrário, só para atrapalhar a vida cristã. E o que Pedro fala assim: olha, veja bem, sabendo que não foi com ouro, com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, coisa que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeis vossos pais, mas com o preço do sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado. Cordeiro imaculado. Lembra que João Batista falou de Jesus lá em João capítulo 1, verso 29? Eis o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Falou para os discípulos dele. Vários discípulos de João Batista deixaram João Batista e seguiram Jesus. A palavra redentor merece mais proeminência do que a palavra salvador, mas nós não temos usado muito. Versículo 19 diz assim: ó, mas com respeito, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. A palavra redentor, Jesus nosso redentor. Mas nós muitas vezes não temos esquecido do nosso redentor. Então, indo no inário, nossos inários não tem, mas tem no cantor cristão, na harpa cristã e todos os outros inários. Nosso Redentor foi preparar um lugar de gozo e esplendor. Brevemente voltará para casa nos levar. Sim, os salvos do mundo enganador. Não são todos, mas sim os salvos do mundo enganador. O mundo trabalha contra os cristãos. Vamos caminhando aí, versículo 20 e 21, para nós encerrarmos. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o restou dos mortos, Ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Jesus é eterno. O plano eterno de Deus para nós, igreja, não foi conhecido até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas na eternidade Deus já sabia que ia criar o homem. Antes de criar o homem, sabia que ia criar o homem. E sabia que ia exatamente, o homem ia pecar e precisava do Salvador. Jesus já morreu por nós, como diz Apocalipse, como diz Pedro também fala sobre isso, lá na eternidade. Agora a igreja conhece isso. Lembra que eu preguei na mensagem passada, lá quando os anjos, a palavra periscrutar, quer dizer, esticar o pescoço. Os anjos, quando a igreja está adorando a Deus, que nem o louvor aqui, os anjos ficam olhando assim: o que será que eles estão fazendo, hein? Aí eles sabem que está falando do Senhor Jesus Cristo, sabem que estão adorando ao Senhor. Eles ficam olhando, eles ficam observando a igreja, porque eles viam e não entendiam. Entende hoje a igreja reunida. Então o plano eterno de Deus, a escolha de Deus antes da criação do mundo, versículo 20 deixa bem claro isso. A escolha tanto de Cristo como dos eleitos em Cristo, as pessoas que Deus ia salvar em Cristo. Deus Pai atribuiu a Deus Filho um projeto na eternidade, um projeto na eternidade. Lembra que Jesus falou na cruz do Calvário: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Consumei tudo, fiz conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor quis, Pai. Eu fiz, Pai. Agora nós, irmãos, se custar um pouquinho de tempo, já é muito trabalho. Não, irmãos, vamos deixar de sermos egoístas. A nossa vida é do Senhor, irmãos. Tire um tempo durante o dia, do seu dia, 5 minutos, dentro de um banheiro, qualquer lugar. Ore a Deus, agradeça a Deus pela salvação da tua alma, pela vida que Ele te deu, pela vida eterna que Ele tem reservada para você, por tudo que Ele fez na tua vida, na tua família. E se não fez, vai fazer, porque tudo está na mão dEle. Então Cristo foi escolhido na eternidade, mas foi revelado na cruz do Calvário. Judeu não entendeu isso, os discípulos não entenderam. Falamos aqui na quinta-feira, 3 anos ensinando. Aí um fala assim: não sabemos o caminho, para onde vai. Aí o outro, mais corajoso ainda, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, está tudo certo. Tanto tempo convosco, vocês não me conhecem ainda. Irmãos, vamos prestar atenção na mensagem revelada de Deus. O sacrifício de Cristo apresenta seu amor por nós. Aqui expressa o amor de Deus por nós, seres humanos, cristãos, o amor de Cristo. Porque Deus amou de tal maneira, deu seu Filho, morreu na cruz do Calvário. Agora a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Estamos aqui nesta noite rememorizando o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É motivo de estarmos a saltos de alegria. Mas parece que hoje a igreja tem mais alegria pela salvação. Para a salvação hoje é coisa abstrata. Não, a salvação é a coisa mais concreta que você tem na tua vida e que você tem que amar, porque é garantida por Deus. A doutrina norteadora da fé cristã é a graça na ressurreição de Jesus Cristo, verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A doutrina norteadora da fé cristã é a crença na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15, só para falar da ressurreição do Senhor. Chegou e falou assim: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé e vã a nossa pregação, não serve nada. Jesus ressuscitou, está vivo, sentado à destra de Deus, e intercede por nós, está conosco através do Espírito Santo, e está conosco Santa Ceia. Ele é anfitrião, somos convidados para sentar à mesa com Ele. Nossa fé e esperança está em Deus. Tudo que Deus fez por nós, conquistou na cruz, direito nosso, nossa herança. A fé e a esperança estão ligadas em nós, uma fortalece a outra. A fé e a esperança. A fé nos leva a Deus, a esperança espera a concretização da fé. Você tem fé em Deus, espera em Deus, então irá se concretizar, irmão. Que mais eu aprendo aqui, irmãos?
A glória que Jesus tem agora, nós teremos após o arrebatamento. Assim como Ele é, vós sereis também. Você já pensou você ter um corpo igual ao Senhor Jesus Cristo, irmão? Irmãos, o cristão não é pouca coisa não, irmãos. O cristão não é qualquer coisa não. O cristão é o objeto sagrado aqui neste mundo. O cristão é filho de Deus, amado por Deus, e está nesse mundo por um momento. No momento que Deus se recolher ele, já vai para perto de Deus, gozar das delícias eternas que Deus tem reservado para nós, igreja. Concluindo, irmãos, como tem sido o nosso procedimento e nosso viver cristão? Como tem sido o nosso procedimento e o nosso viver cristão? Deixa a vida me levar? A vida leva eu. Amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Cuidado, cuidado. Eu não sei, irmãos, eu já participei, pessoas foram salvas no último momento, pessoas que as últimas palavras falaram, foi repetindo o que eu falei, as últimas palavras, e eu creio que foi salvo. Mas tem muitos que não têm oportunidade, muitos que não têm oportunidade, e as pessoas deixam tudo para a última hora. Na escritor aos Hebreus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, se hoje é o dia, ouve a voz do Senhor, tome uma atitude, não se embarace com as coisas do mundo não, irmãos. O escritor aos Hebreus diz assim, ó: não vos embaraceis com o mundo, porque no mundo, João diz que a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E é uma verdade, irmãos. O mundo está cheio de pessoas soberbas, pessoas ingratas e irreverentes. Como está a nossa esperança no arrebatamento da igreja? Você espera o arrebatamento da igreja? Não espera não, irmãos. Espera ser arrebatado. Não espera o arrebatamento da igreja não, espera ser arrebatado. Porque muitas pessoas estão esperando o arrebatamento da igreja. Quem espera arrebatamento não tem certeza se vai. Quem espera ser arrebatado está ansioso esperando o dia do Senhor. Amém, irmãos? Jovens,